Nós estamos de volta com o programa Ação Nacional, hoje falando um pouquinho mais sobre a atuação de profissionais estrangeiros no Brasil. E a nossa pergunta para você é a seguinte: será que o Brasil precisa de mão de obra estrangeira? Será que o Brasil pode absorver tantos profissionais estrangeiros? Será que a gente tem condições disso? Participa com a gente, manda seu comentário, manda sua dúvida, sua sugestão por e-mail que está aparecendo aí na tela ou então pelo telefone que você já conhece. No final do programa você participa do sorteio. O nosso presente hoje para quem ganhar é um livro sobre mercado de trabalho, tá? Para orientar você que é profissional, você que quer melhorar na sua carreira, no seu desempenho. Esse é o nosso presente de hoje, tá? Quem tira dúvidas com a gente é a consultora de recursos humanos, orientadora de carreiras, Bárbara Palmeiro. E olha, nós vamos ver um pouco o que pensa um dos sindicatos dos profissionais de medicina. Nossa produção conversou com o Casemiro Reis, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Campinas, no interior de São Paulo. O principal benefício é para a população que está desassistida. A população quer esse atendimento, ela precisa desse atendimento. Então, acho que quem mais vai ganhar com essa situação é a população. Se a gente for pensar em termos de Brasil, nós temos em torno de 700 municípios que não tem nenhum médico. Então, essa situação dessa população é uma situação de total abandono. Vai ter uma repercussão, um impacto muito grande, principalmente nas regiões do semiárido nordestino, as regiões de fronteiras do Brasil e a região onde está a floresta amazônica, que são os lugares de maior desassistência. Os médicos cubanos, que foram os mais questionados, 400 que chegaram, que foram mais questionados, as informações que nós temos são muito boas em relação à formação deles. Todos eles têm um curso regular de medicina, todos eles têm formação em residência médica em medicina da família. Em torno de 20% deles têm mestrado. Todos eles têm mais do que 15 anos de formados. Num mundo globalizado, existe muito pouca diferença das doenças em geral, mas existem doenças endêmicas específicas do brasileiro, do território brasileiro, e eu acho que um médico com 15 anos de formado que tem experiência vai conseguir se adaptar e cumprir o seu papel de maneira bastante satisfatória. Eles não vêm aqui concorrer com o médico brasileiro em hipótese alguma. Na maioria das cidades onde não há médico, provavelmente eles vão atuar sozinho, e logicamente com supervisão da universidade que for designada para acompanhá-los, ou em parceria com outro médico estrangeiro. Nas grandes metrópoles, as regiões periféricas das grandes metrópoles, eles vão trabalhar lado a lado com os médicos brasileiros. O médico que está no front, que está ali na batalha, atendendo e que vê a necessidade de ter mais companheiros ajudando ele nesse enfrentamento, certamente receberão esses médicos de braços abertos. Eles vêm para somar, não vêm aqui para tomar o lugar de ninguém. E você, o que você acha da vinda de profissionais estrangeiros ao Brasil? Vá participando enquanto a gente vai conversando um pouquinho mais aqui com a Bárbara, que está esclarecendo as dúvidas para a gente. Bárbara, esses médicos que vêm, eles vão ficar por 3 anos, depois podem renovar por mais 3 e depois acaba o programa Mais Médicos. Se eles quiserem ficar aqui no Brasil, será que o Brasil hoje tem condições de absorver tanta gente? Será que o Brasil está preparado para isso, para lidar com essa questão num futuro aí próximo de 6 anos? A gente vai se preparar ao longo desse tempo, né? Eu penso que há uma série de necessidades que não diz respeito só ao profissional médico. A ponta do iceberg é a carência de médicos em localidades específicas do Brasil, esses 700 municípios que ele cita sem um profissional formado atuando. Mas essa é a ponta do iceberg.
E, na verdade, existe uma série de outras dificuldades, que vai desde a formação acadêmica, que vai desde o preparo técnico deste profissional, até a questão da inclusão dele no trabalho, do nosso estudante de medicina, do nosso médico. Então, o que a gente está ouvindo e o que as pessoas estão se queixando é: este profissional de fora, para um programa de 6 anos, ele não ocupa o lugar de um brasileiro. O brasileiro, ele não quer ir para trabalhar no ostracismo cultural, sem recurso, sem possibilidade de convivência socioeconômico e cultural adequada. Este é o problema. O outro problema também é falta infraestrutura dentro das nossas instalações médicas. Nós não temos hospitais equipados. Então, as pessoas começam a dizer assim: como é que é? Por que falta médico? Porque falta recurso para exercer a profissão com dignidade e respeito. E algumas pessoas se recusam a fazer o exercício da medicina nestas condições. Quer dizer, nesse caso, não adianta também um profissional mega capacitado, seja da formação que for, estrangeiro ou aqui brasileiro. Exato. E aí, o que ele está dizendo também é o seguinte: em alguns casos, e esse é o discurso do ministro da Saúde, ele diz assim: em alguns casos, ter um médico, mesmo que em condições precárias, mesmo que atendendo na selva, mesmo que atendendo sem medicamento, sem esparadrapo, sem gaze, ele ainda pode salvar a vida. É verdade, é verdade. Ele ainda pode salvar a vida. A questão toda é: como é que eu aproveito esse recurso e como é que eu ganho esse tempo, essa espécie de pulmão, para reagir e criar infraestrutura no Brasil de ensino e aprendizagem e de infraestrutura para trabalhar. Agora, Bárbara, por exemplo, por um outro lado, um médico brasileiro que se junta a um programa desse e vai trabalhar nessas condições com um médico de outra formação acadêmica, de outro país, pode ser bom para o currículo dele, por exemplo? Porque a gente pode pensar o seguinte: bom, se ele trabalha numa condição tão extrema dessa e chega a um ponto de, às vezes, salvar uma vida, quem dirá quando ele tiver condições? Isso é bom para um currículo ou confunde um pouco, atrasa o currículo do médico? Até que ponto a gente pode considerar bom para o profissional, carreira? Depende. Se existe uma qualificação do profissional que está vindo e se ele vem e o diploma dele é validado aqui no Brasil, que é também uma das críticas que se faz ao programa, ele tem condição, sim, de ser respeitado, acolhido e isso ser uma oportunidade de aprendizagem. Mas me parece que há pouca estrutura por parte do programa para que, de fato, essa troca e esse ensino-aprendizagem ocorra no nível do profissional. Me parece que ele vem mesmo para entrar no fronte, como ele disse. Para tapar buraco. E trabalhar. E atender uma paciente. Coisa mais imediata. Mais imediata, de curto prazo, sem mexer na infraestrutura, sem mexer na qualificação. Hoje, se a gente tivesse na medicina, se o CRM aplicasse uma prova, exemplo do que acontece com a OAB, e hoje isso acontece, só não se revalida o diploma, só 30% dos médicos teriam possibilidade de exercício legal da medicina no Brasil. Os nossos médicos formados no Brasil, de acordo com esta amostra do CRM, do Conselho Federal de Medicina, na verdade, muito pouca gente teria a condição de fazer o exercício profissional no Brasil. Então, a exemplo dos advogados que a gente forma e que depois a OAB reprova e ele não pode fazer o exercício profissional, se a gente tivesse a mesma prova para os médicos, só 30% teria condição de exercício legal da profissão. E daí, Bárbara, nesse caso, por exemplo, já que a gente viu, por exemplo, na reportagem que os médicos estrangeiros são bem experientes, não seria uma troca importante de informação? Sim. Não há dúvida de que, por exemplo, os profissionais de Cuba sejam profissionais bastante experientes, qualificados e que têm condição, de fato, de fazer essa troca, de fazer essa possibilidade de intercâmbio técnico, desse intercâmbio cultural. A questão toda é
nós temos uma estrutura que vai privilegiar essa troca? Sem oferecer risco ao paciente também, né? Sem oferecer risco ao paciente, cumprindo com a tarefa de fazer o pronto atendimento, de socorrer as pessoas desassistidas. Então, a contrapartida seria essa. Então, ele vem, socorre a gente num momento onde eu tenho escassez de profissional nessas localidades e, ao mesmo tempo, me ajuda a preparar um profissional. Mas quase que com muita certeza ou com muita convicção, eu te diria, vai haver muito pouca troca nesses lugares mais longínquos e afastados, como eles estão colocando nesses 700 municípios que não existe o profissional médico, ele troca com quem? Vai ser menos troca e talvez mais emergência, né? Com certeza. Em muitos casos. Quero reforçar e agradecer as participações que estão chegando. José Inácio de Florianópolis mandou um e-mail aqui para a gente. Obrigada pela participação, José. E ele diz o seguinte: o Brasil precisa de mão de obra estrangeira porque o exterior rouba, né? Ele coloca entre aspas aqui os nossos melhores estudiosos. E pede a sua opinião, Bárbara. O que é que você acha disso? Por isso que a gente precisa, porque os nossos melhores estudiosos estariam indo para fora. É uma consequência? Então, na verdade, a gente tem lá fora pessoas muito competentes, porque para ser acolhido e aceito no meio acadêmico ou no meio empresarial, só vai permanecer lá fora empregado ou dentro de uma instituição de ensino os nossos melhores talentos. Então, os nossos talentos lá fora, eles são mais respeitados e eles são melhor reconhecidos do que aquilo que a gente consegue fazer internamente no país. Quem é o profissional brasileiro que vai para fora? Qual que é o perfil? Quando a gente fala profissional brasileiro que vai trabalhar lá fora, estudou tanto tempo aqui no Brasil, tem tanta gente que trabalha por isso, faz carreira nisso, deixa família, deixa pai, deixa mãe, às vezes até muda aí o objetivo de vida. Quem que é esse profissional? São pessoas, via de regra, muito competentes, muito qualificadas, com domínio de uma língua, ou no mínimo uma língua estrangeira, é fluente, tem condição de adaptação fácil em outras culturas, e ele vai fazer pesquisa ou ele vai trabalhar como executivo ou ele vai trabalhar como um técnico. São pessoas que têm muito domínio técnico, são pessoas que têm muito conhecimento, que têm possibilidade de sair do país, ser acolhido, respeitado e reconhecido lá fora, nos mais diferentes meios, né? Pode ser no meio acadêmico e pode ser no meio empresarial, pode ser o técnico, pode ser no nível gerencial, vai depender desta competência, dessa habilidade também social, de se adaptar a uma cultura diferente da nossa. Ainda é importante ir para fora do Brasil para currículo ou não? Dá para a gente fazer um bom currículo morando no Brasil, independentemente do tipo de carreira que se queira construir? Ou não? É muito importante ainda, de forma geral, agora estou dizendo não só para a medicina, mas para profissionais de todas as áreas. Quando a gente fala, passei um tempo fora do Brasil, isso ainda é preponderante no meu currículo? Então, esta experiência fora do seu país de origem, seja ele no Brasil, seja ele para a Inglaterra ou seja ele para a Alemanha, está valendo, porque, como ele colocou também, a gente vive num mundo sem fronteira, a gente está num mundo de economia globalizada. Então, à medida em que você se mostra um cidadão do mundo adaptável a diferentes culturas, adaptável a diferentes ambientes de trabalho, capaz de se adaptar a uma nova língua, isso tudo cria, de fato, para o mundo um diferencial competitivo. Então, lá fora, as empresas mandam gente para fora das suas localidades, digamos, de matriz, justamente para que as pessoas possam desenvolver essa habilidade com outras culturas, saber comportar-se diante de outras culturas. E está valendo para nós também. À medida em que a gente tem a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, ótimo para nós. E isto é valorizado em qualquer parte, tanto por nós quanto por eles lá fora.
A gente recebe a participação do Wilson Peixoto de Almeida, de Paranavaí, Paraná. Obrigada, Wilson, pela sua participação aqui no Ação Nacional. E respondendo à nossa pergunta de hoje, o que vocês acham, né, se o Brasil precisa ou não de profissionais estrangeiros no Brasil, ele diz o seguinte: ele é a favor, mas com avaliações dos profissionais, independentemente da nacionalidade. Tem mais participação chegando, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.